Uma jovem conta que neste mundo seu futuro era determinado pela habilidade adquirida ao comer uma das frutas ancestrais e essa habilidade deve ser usada para criar um futuro repleto de luz. Mas ao ingerir uma segunda fruta, sua vida chegaria ao fim. E enquanto isso, uma garota chamada Lena perguntava ao seu amigo Light que habilidade ele desejava. E empolgado, ele começa a listar várias habilidades de combate, porque hoje seria o dia em que iriam receber suas habilidades e seu sonho de se tornar um aventureiro se tornaria realidade. Quanto a Lena, ela apenas desejava uma habilidade que a permita trabalhar ao seu lado, apesar de não ter como saber qual habilidade poderiam ganhar, até comerem a fruta. Mas antes de continuar, eu queria agradecer muito vocês, feliz 2025 para todos nós e que seja repleto de paz, saúde e prosperidade para todos, né? Depois eu vou fazer um textinho aí bonitinho pra todo mundo me expressando melhor. Porque pelo vídeo eu não consigo fazer isso. Mas é isso. E não esqueça, né, pessoal, daquela inscrição pra não perder os novos animes desta temporada. E aliás, já vai deixando aquela curtida e comentando bastante pra ajudar o tio aqui a voltar com a nossa produção de vídeos diárias, né? E dito isso, bora pro anime! Vamos avançar algum tempo com Light empolgado por colher algumas uvas que eram o trabalho de sua vida, mas logo ele fica indignado por estar tão longe de seu sonho de se tornar um aventureiro. E tudo por conta da habilidade que recebeu há 3 meses atrás, mas vamos voltar ao fatídico dia quando comeram a fruta, onde a Santa Irmã os explicou que esse fruto especial concedia uma habilidade ao comê-la e dessa forma poderiam exercer a profissão adequada a elas. Porém, existia uma regra absoluta, onde apenas poderiam comer uma fruta durante toda a vida, já que uma segunda fruta iria envenená-los e os levaria de arrasta pra cima. E isto já aconteceu com vários tolos que não gostaram de suas habilidades que receberam, o que deixa Lena aflita. E ao perguntar se Light sabia sobre isto, ele responde que todos que querem se tornar aventureiros sabiam disto, afinal, sem uma habilidade do tipo combate não tinha como começarem, e ele desejava ser como os aventureiros famosos que possuíam habilidades poderosas. E vendo a angústia de Lena, a irmã explica que tudo ficaria bem se não ingerisse uma segunda fruta, e a chama para ser a primeira a escolher sua fruta, e ao comê-la, Lena começa a sentir algo diferente, e a irmã fica impressionada por ela ter adquirido a habilidade santa da espada, o que Light achava incrível, e Lena diz que também esperava que a dele seja do tipo combate, e assim que ele é chamado, ele come a fruta decidido a deixar sua marca na história. Mas a irmã não fica nada impressionada com sua habilidade mestre das frutas, que reduzia o tempo de cultivo, algo inadequado ao combate, deixando Light frustrado, porque dessa forma não poderia se tornar um aventureiro, mas Lena pede que ele não se preocupe, porque iria cultivar frutas junto com ele, deixando a irmã indignada ao mandá-la deixar de bobagens. Afinal, os Santos da Espada surgiam uma vez a cada década, então ela deveria se tornar uma aventureira. E aliás, ela seria transferida para a cidade sagrada imediatamente, deixando Lena sem opção. Mas ela promete que iria esperar por Light, que pede para ela se esforçar por ele. E voltamos à atualidade, onde Light vendia suas frutas e na cidade ele se depara com um cartaz dizendo que Lena se tornou aventureira Rank S em tempo recorde, o que deixava os dois cada vez mais distantes, mas algum dia ele queria se tornar um aventureiro igual a ela, e por isso continuava treinando, decidido a conseguir mesmo sem uma habilidade de combate. E se conseguir cortar esse tronco, isso seria possível, mas Light não tinha muita força e apostava que Lena deve ter esquecido do seu rosto e nome, mas uma garotinha chamada Ayla diz que ele fez um ótimo trabalho, e Light lembra que por alguma razão um mestre da vila empurrou Ayla para ele, que decidiu acolhê-la, e desde então eles estavam morando juntos, dividindo o trabalho doméstico. E naquela noite, Ayla perguntou como estava indo as colheitas e Light respondeu que tudo estava indo bem, principalmente as frutas de habilidades, que começou a plantar com o intuito de juntar dinheiro para comprar uma espada decente. E aliás, elas estavam naquelas caixas que não eram para ela comer em nenhuma hipótese. Mas Ayla acaba ficando extasiada e o diz que usou aquelas frutas no ensopado, deixando Light em choque, ao lembrar que a irmã tinha sido enfática ao alertá-los que ao comer uma segunda fruta iriam de arrasta pra cima. E ele começa a ter a mesma sensação de 3 meses atrás e se questiona se esse seria o seu fim, e ao ir ao chão ele pensa que a culpa era dele, por
não ter explicado sobre as frutas de habilidade e diz que Ayla não fez nada de errado, mas ele acaba percebendo que tudo estava normal e se pergunta o motivo de não ter virado estampa de camisa de saudade. Mas algo estranho começa a acontecer e Light acaba ganhando a habilidade Deus da Espada. E enquanto isso, a irmã ficava em choque por não ter imaginado que isso seria possível, mas voltamos a Light, que se pergunta se ele era especial, mas ao olhar pra Ayla, ele lembra que ela também comeu a fruta e pergunta se ela estava bem. E Ayla responde que a habilidade dele, Mestre das Frutas, anulava qualquer veneno de qualquer fruta, e além disso, ele também tinha uma nova habilidade Deus da Espada, que aumentava drasticamente os seus ataques com a espada, além de sua resistência mágica, deixando Light surpreso pela menina ter conseguido uma habilidade do tipo avaliação, mas agora ele queria testar se aquilo era realmente verdade. E ao correr para a floresta, ele ativa sua habilidade e consegue cortar o tronco de 2 árvores facilmente, fazendo ele perceber que talvez seja a única pessoa no mundo que possuía 2 habilidades. Então no dia seguinte, eles vão até a cidade, onde Ayla estava maravilhada com uma pizza, mas Light a chama, e eles vão até a guilda de aventureiros, e Ayla nota a felicidade de Light, que revela que esse sempre foi seu sonho, e neste lugar eles poderiam pegar missões que davam recompensas, e com isso poderiam comprar equipamentos e comida gostosa. Mas o que Light realmente queria saber era até onde sua nova habilidade poderia ajudá-lo em uma batalha real, e se possível ele gostaria de se juntar a Lena, mas por hora ele pede que Ayla o espere, enquanto ele pegava uma missão, e como queria ser útil para ele, Ayla usa sua habilidade para conseguir informações, e nota que Light era o único com 2 habilidades, mas um aventureiro adverte Light chamando a atenção da menina, e Light diz que ele quem esbarrou nele, mas o aventureiro começa a provocá-lo, porque aventureiros de verdade deviam saber se esquivar, e questiona se ele não era o cara do Mestre das Frutas, e aliás, a guild não era lugar pra ele, mas Ayla se junta a eles, e Light mostra pra ela a missão que tinha conseguido, deixando o aventureiro furioso. Por estar sendo ignorado, ele decide atacar Light, que bloqueia seu golpe com a espada, deixando todos impressionados ao questionarem como ele conseguiu segurar o golpe de Genny, que diz que tinha pegado leve com ele, e seus companheiros mandam ele deixar isso de lado, e com a saída deles, Light diz a Ayla que eles deveriam partir, e animado, ele pede que Ayla fique atrás dele, e a menina encontra um slime, e avisa que a defesa do monstro era elevada, deixando Light surpreso por sua habilidade conseguir essas informações, mas de qualquer modo, ele parte pro ataque, e acaba com o slime com um único golpe, mas ao notar o estrago que tinha feito, ele percebe que tinha que aprender a controlar sua força, já que agora a espada parecia mais leve, além da força de suas pernas terem aumentado bastante, e diz a Ayla que precisavam levar uma parte do slime para conseguirem a recompensa, fazendo a menina admitir que estava com dó desse monstro, mas Light avisa que com esse dinheiro poderiam comprar umas 10 pizzas, fazendo a menina sacar sua faca para pegar um pedaço do slime, mas o grito de Genny em apuro chama a atenção deles, e diante do grupo estava um ogro que os deixa desesperados. Eles notam que não teriam nenhuma chance contra aquela criatura, mas Light começa a gritar perguntando se eles estavam bem, fazendo o Genny abrir um sorriso maldoso. Ele decide correr junto ao grupo em direção a Light, e Ayla o avisa que atrás deles tinha um ogro, e Genny começa a tirar sarro dos dois porque estava o levando pra eles, deixando Light sem saída, e depois deles terem fugido, Light saca sua espada e fica empolgado, porque esse seria o começo ideal para sua carreira de aventureiro, e consegue desviar do golpe da criatura, e Ayla manda ele tomar cuidado, já que essa habilidade não aumentava a sua defesa, então se for atingido, ele estaria perdido, mas Light estava decidido a se tornar o maior aventureiro da história. Então ao ativar sua habilidade, ele parte para cima do monstro, cortando a arma da criatura, e com força total e com seu golpe retaliação do demônio, ele corta o ogro ao meio, e fica feliz por ter conseguido, fazendo o grupo de Genny se questionar quem era aquele cara. E ao retornarem até a guilda, a recepcionista fica impressionada por ele ter derrotado um ogro em seu primeiro dia, e os companheiros de Genny confirmam o que ele tinha feito, além de ter salvo a vida deles, mas a guild começa a ficar agitada, deixando Light curioso, e Genny explica que essa comoção era pelo retorno do grupo Rank S Sagrados, e de sua estrela Lena, e ao vê-la, Light
Light se aproxima e diz que fazia muito tempo, mas Lena responde que ele devia estar a confundindo com alguém, deixando Light em choque. Mas vamos voltar à noite em que ele adquiriu sua segunda habilidade. A irmã avisou a outra garota que teve uma revelação do futuro, onde uma ameaça que abalaria o mundo acabara de nascer. Light se pergunta se ela realmente se esqueceu dele, fazendo Ayla se questionar se esse rosto que ele estava fazendo seria de fome, então ela sugere que eles comam uma pizza, enquanto aguardavam o pagamento, mas Light continua decepcionado, então Ayla o avisa que não ia sobrar pizza pra ele, fazendo Light reagir. Ele acaba engasgando por comer muito rápido e uma pessoa o oferece água, e ao agradecê-lo, ele nota que aquela pessoa seria a Lena disfarçada, mas ela pede que ele não faça alarde, senão o líder de seu grupo, Grozy, iria descobrir, e questiona o que ele estava fazendo na guild. Então Light começa a falar que ele e Ayla se tornaram aventureiros, deixando Lena emocionada por ele ter realizado seu sonho, e além disso, Light também conta que ganhou uma segunda habilidade, o Deus da Espada, então iria alcançá-la rapidinho, fazendo Lena admitir que ele não tinha mudado em nada, e Light aproveita para perguntar como era estar nos Sagrados e se era difícil de ser escolhido, deixando Lena desanimada, ao dizer que na verdade não era tão bom como parecia, e na verdade foi forçada a entrar no grupo escolhido pela Santa Irmã, e apesar de ter um ótimo pagamento, o ambiente era péssimo, então seria melhor ele ficar longe dos Sagrados, fazendo Light perceber que esse foi o motivo dela ter fingido que não o conhecia, e questiona se os Sagrados não eram um grupo excepcional, e Lena começa a lembrar do combate de 2 meses atrás, contra uma serpente, onde Grozy ordenou que um mago o atacasse com magia de fogo, e apesar dos avisos de Lena sobre os danos que poderiam causar a plantação de um aldeão, ele a ignorou e ateou fogo contra um monstro sem se importar com as consequências. Afinal, apenas precisariam replantar, e o que realmente importava era que eles eliminaram aquele monstro. E quando ela foi questionar a Santa Irmã, ela disse que isso não era um problema, afinal apenas iriam dizer que o grupo excepcional dos Sagrados derrotou a serpente monstruosa. E Light acaba notando que Lena não parecia bem e pergunta se ela não queria se juntar a eles, já que não estava satisfeita com seu grupo, mas Lena acaba negando, e Light questiona se ela realmente tinha certeza, já que estava chorando, mas Lena o pede desculpas e se retira, fazendo Light se questionar o que estava acontecendo. Depois de receberem a recompensa, Ayla nota que Light parecia desanimado, e ele admite que estava preocupado sobre o que os Sagrados estavam obrigando Lena a fazer. Então Ayla sugere que ele pergunte direto para um deles, e aliás, Grozy estava bem ali. Enquanto isso, Grozy se vangloriava contando sobre o urso que derrotaram mais cedo com as chamas ferozes, mas a recepcionista da guild o informa que alguns moradores enviaram reclamações referente a esse trabalho por conta das chamas terem secado os reservatórios, mas Grozy manda ela dizer que eles confundiram os fatos, afinal pediram para derrotar um monstro, e por mais habilidosos que fossem, alguns pequenos sacrifícios acabavam sendo inevitáveis. Mas Light chega em seguida e ordena que ele liberte Lena de seu grupo, afinal ela jamais iria tolerar algo assim. Mas Grozy começa a debochar dele e ordena que o retirem da sala, onde apenas Rank S poderiam permanecer. E ao ser jogado para fora, o grupo de Genny o aconselha que não contrarie Grozy, já que isso poderia fazer com que a Santa Irmã se torne sua inimiga, o que dificultaria com que ele ganhe a vida como aventureiro neste país. E depois de se retirarem, ele pede desculpas a Ayla, porque talvez não possam mais comer pizzas. Mas vamos para o dia seguinte, onde os Sagrados se vangloriavam de suas habilidades especiais, enquanto Lena lembrava de Light, a convidando para se juntar a eles. Então ela finalmente toma coragem e diz a Grozy que queria sair dos Sagrados, afinal queria ser uma aventureira que seguia seus próprios ideais. Mas Grozy se põe à frente da porta e aponta sua lâmina contra ela, e questiona se ela realmente ousava desafiá-lo, e aconselha que não saque sua espada, afinal mesmo a Santa da Espada não conseguiria tocá-lo. E em seguida ele bate no rosto de Lena, fazendo ela ir ao chão, enquanto dizia que sua perseverança iria deixar as pessoas felizes, então até serem eliminados, eles salvariam o mundo juntos. E em seguida eles vão até a cidade, mas Light entra no caminho, afinal veio buscar sua companheira Lena para caçarem alguns monstros, apesar
apesar de serem totalmente novatos, e Ayla diz que ficariam mais tranquilos se ela os acompanhasse. E Light pergunta se ela lembrava da promessa que fizeram quando crianças, onde se tornariam aventureiros juntos, mas ela responde que não era possível, já que era parte dos sagrados e Gruzel manda eles irem logo. Mas Light saca sua espada e o desafia para um duelo, e se vencer, eles deixariam Lena ser livre. Mas Gruzel responde que não tinha motivo para aceitar o duelo, então Light questiona se o senhor líder estava com medo de perder, fazendo Gruzel concordar com o duelo. Mas caso ele perca, seria banido da guild para sempre, além de nunca mais poder tocar os pés na cidade santa. O que Light concorda, e Ayla o avisa que a habilidade de Gruzel se chamava Velocidade Divina, que o fazia se aproximar do oponente em uma velocidade sobre-humana. Então, para ser justo, Light revela que suas habilidades eram Mestre da Fruta e Deus da Espada, mas Gruzel não acreditava que ele tinha duas habilidades. E dessa forma, eles começam o embate, e Light nota que além de rápido, ele também tinha golpes pesados. Mas mesmo assim, ele consegue bloquear seus golpes e admite que aquele ogro não se comparava à pressão que esse Rank S tinha. Mas mesmo assim, ele continua lutando até Gruzel quebrar sua espada, e ele diz a Lena que pouparia esse fraco se ela jurar obedecê-lo pro resto da vida. Mas Light manda ela não se preocupar, afinal sairia vitorioso, fazendo Lena se juntar a ele, e o pede que consiga a vitória, deixando Gruzel furioso, e Ayla o avisa que sua espada estava quebrada. Então Light pega uma vassoura emprestada e começa a canalizar o seu poder, fazendo Gruzel questionar se ele estava zombando de sua cara. Mas Light responde que estava levando a sério e se lembra que podia se movimentar mais rápido que ele, mas ficava para trás ao tentar prever seus movimentos. Então ele decide usar seus instintos no lugar da visão, e graças a isso ele consegue golpeá-lo e arremessa Gruzel contra a parede, vencendo o duelo, e avisa aos outros membros que eles teriam o mesmo fim se mexerem com eles. E ao se virar para Lena, ele diz que agora ela estava livre para entrar em outro grupo e refaz o seu convite, deixando Lena emocionada ao admitir que sempre quis aceitar o seu pedido. Então, com o passar dos dias, eles continuam produzindo frutas, mas agora na propriedade de Lena, que parecia mais contente, mas um menino vai visitá-la e avisa que a Santa Irmã estava a chamando para falar sobre sua saída do grupo, mas Lena responde que não importava quantas vezes ele venha, já que ela iria continuar negando seu pedido, e o menino a avisa que desse modo ela iria perder seus privilégios como aventureira Rank S, o que Lena não se importava, e ao irem até a guild, a recepcionista pede desculpas a Lena, porque apenas poderia oferecer missões que pagavam pouco para ela, como exterminar ratos demônios, consertar telhados na periferia e encontrar um gato, fazendo Light perceber que esse era o significado de ser inimigo da Santa Irmã, mas Lena aceita todos os pedidos sorrindo, e os moradores da periferia ficam empolgados pela Santa da Espada estar em seu bairro. Então, junto a Light, ela conclui a primeira missão, e em seguida eles eliminam os ratos para assim resgatar o gato. E com essas missões, eles ganham um pouco de dinheiro, o suficiente para 3 pizzas, o que deixa a Ayla desanimada. E Lena diz que sempre sonhou em usar suas habilidades para ajudar quem precisa, e esse foi o motivo por ter saído dos sagrados. E mesmo os trabalhos pequenos permitiam com que ela ajude as pessoas, e isso a deixava muito feliz. Mas ela sabia que esse tipo de trabalho não era o que Light desejava, mas ele nega. Afinal, se divertiu bastante, e graças a ela, ele aprendeu muito. O que Ayla concorda, principalmente por ter ganho um lanchinho, e com isso, Light sugere que façam uma cerimônia de formação, onde fariam um juramento para desejar sorte nas jornadas. E além disso, ele decidiu o nome do grupo, que seria Luxéria, e significava luz incompleta, o que as meninas achavam excelente, e com isso, Light promete que se tornaria um aventureiro que entraria para a história, e Lena que seria a aventureira que luta pelo povo, e quanto a Ayla, ela só queria ser a aventureira que provou todas as pizzas do mundo. Mas enquanto isso, a Santa Irmã dizia que já combinou tudo com a guild e iria dar aquela missão para o grupo, mas o menino a avisa que aquela era uma missão de Rank S e talvez Lena consiga sobreviver, o que duvidava que aqueles dois consigam. E a irmã responde que então deveriam rezar para que tal infelicidade não ocorra, e além disso
também veriam se aquele que vai à frente, o Priori, seria capaz de mudar o futuro. Então no dia seguinte, Lena conta toda empolgada para Ayla e Light que receberam um trabalho especial da guild, e Light fica empolgado por ser o primeiro trabalho como Luxéria. Então Ayla decide preparar uns lanchinhos para levar na missão, e ao olhar para as frutas de habilidade, ela se pergunta se aquilo poderia ser útil. Light e seu grupo chegam na guild, onde a recepcionista Uso explica que não tinham muitas informações sobre esta missão, e quando enviaram um grupo para determinar a densidade dos monstros do local, eles desapareceram, e isto continuou se repetindo durante 2 meses, e agora tinham cerca de 18 aventureiros de rank A e B desaparecidos, deixando Lena surpresa ao ver 2 conhecidos na lista, e eles quem a ensinaram a ser uma aventureira. E a recepcionista diz que a única coisa que sabiam era que todos foram até a casa em que viveu o antigo Conde de Montes, que depois de fazer fortuna como aventureiro, construiu aquela mansão há 30 anos atrás, apesar de não terem registros sobre sua habilidade. E depois de falecer, a sua mansão ficou abandonada, mas a respeito desta missão, ela tinha o foco de encontrar os aventureiros desaparecidos e descobrir o que causou isto, mas Lena estava insegura a respeito da missão, já que ranks A e B não foram capazes de concluir, então talvez seja muito perigoso para seus amigos. E a recepcionista os pede desculpas, mas isso era determinado pelos superiores da guild, fazendo Lena notar que algo parecia errado. Mas Light fica empolgado com a missão, assim como Ayla, porque poderia comer várias pizzas com a recompensa. E a recepcionista questiona se eles iriam levar a criança, e Light explica que ela tinha habilidade de avaliação, então tudo ficaria bem, deixando a recepcionista surpresa por ela ter comido uma fruta de habilidade, o que Light diz ter sido por acidente. Mas de qualquer modo, eles aceitam a missão de ajudar na nossa nova meta de 50 mil inscritos. Bora que se a gente ativar o modo sábio, a gente consegue. Aliás, já vai curtindo e comentando bastante, porque cada curtida é uma nova habilidade roubada que você adquire. Mas dito isso, bora pro terceiro episódio. Os 3 chegam ao local, que estava encoberto pela neblina, e ao caminhar pelo penhasco, Light pede que Ayla tome cuidado, e admite que estava surpreso com quantos aventureiros ganhavam para o Conde ter construído aquele castelo, e Lena comenta que comprou a sua casa com apenas alguns meses de trabalho, e Light diz que um dia iria construir uma casa enorme com fazenda e campo de treinamento, e Ayla salta empolgada ao dizer que queria morar em uma casa de doces, mas o chão acaba cedendo, fazendo ela cair do desfiladeiro. Mas Light e Lena tentam pegá-la e acabam caindo, então Light usa sua espada para cortar o ar e amortecer a queda, o que acaba funcionando, e ele diz que agora estavam seguros, o que as meninas negam. Afinal, estavam cercados, deixando Light empolgado por ter surgido alguns monstros. Ele elimina o primeiro, e Lena o avisa para olhar direito, fazendo Light notar que eles eram aventureiros, e ao usar o avaliar, Ayla diz que eles eram zumbis e se tornaram isto após serem mordidos por eles. E além disso, eles também tinham habilidades, então deviam ter cuidado, deixando Light em choque por ter eliminado alguém que já foi uma pessoa. E Lena nota que aquelas habilidades eram dos aventureiros desaparecidos, deixando Light pensativo. E Lena o salva do ataque de um dos zumbis, desejando que aquele aventureiro encontre a paz, e diz a Light que entendia sua hesitação, mas tinham que resolver a situação. Então com isso, eles entram na mansão, onde enfrentam vários zumbis, e Light admite que a forma como Lena eliminava os monstros, como seus ataques rápidos e precisos, era incrível, e apesar do Deus da Espada ser um pouco superior, ele ainda não o dominou, e Lena estava a vários passos à sua frente. Ele se junta ao combate, e Ayla acaba se tornando o alvo de um dos zumbis, que é eliminado por Lena, fazendo Light admitir que ela tinha sido incrível. E Lena comenta que nos últimos 3 meses ela enfrentou mais batalhas do que desejava, e Ayla comenta que ela foi muito bacana e maravilhosa, fazendo Lena sorrir, e Light nota que não podia deixar aberturas enquanto lutavam protegendo Ayla, senão seria fatal para a garota. Então ele não iria mais hesitar, e Lena sugere que eles chequem o andar de cima, já que limparam o primeiro andar, o que Light concorda. Mas antes ele comenta que tinham 18 aventureiros desaparecidos, mas já viram mais zumbis do que isto. Então talvez um grupo de zumbis selvagens apareceu neste lugar, deixando ele curioso sobre o que tinha acontecido. E em seguida eles sobem as escadas e se deparam com o quadro do Conde. E enquanto isso, uma garota que dançava balé ficava ansiosa para que eles continuem avançando, já que só podiam começar quando o convidado de honra, Light, o mestre das frutas,
chegasse, e questiona que tipo de música ele queria que sua eliminação seja narrada. E quanto a Light, ele nota que os monstros desse andar agiam de forma diferente, como se tivessem vontade própria, e Ayla usa o seu avaliar e diz que eles foram domados, fazendo Light notar que eles estavam sendo comandados. E além disso, ele percebe algumas linhas conectadas a eles, e Ayla diz que esses fios estavam transmitindo poder mágico. Então Light decide segui-los, já que o grande vilão devia estar na outra ponta, e dessa forma eles chegam em um salão de dança. E uma garota os dá as boas-vindas ao seu banquete, se apresenta como uma das asas do Cisne Negro, a elite da Força das Trevas, Drathena, e Light responde que estava feliz por encontrar alguém vivo, apesar dela não parecer uma sobrevivente. E a garota puxa os zumbis pra perto de si, e Ayla diz que a habilidade da garota se chamava necromancia, e a permitia controlar os zumbis e seus espíritos, assim como suas habilidades únicas, fazendo Drathena admitir que era desagradável lidar com alguém com habilidade e avaliação, e Light diz que como ela veio a trabalho da guild, eles não precisavam lutar, mas a menina responde que veio para eliminar o mestre das frutas e começa seu ataque com os zumbis, fazendo Light questionar o motivo dela estar fazendo isto, e ela responde que alguém acima dela a deu essa ordem, mas isto era um segredo, e Lena comenta que nunca ouviu falar sobre a Cisne Negro ou sobre a habilidade necromancia, e Drathena diz que para compensar a demora eles deviam diverti-la, e diz a Lena que queria que ela dance com esse par enquanto brincava com Light, deixando Lena em choque ao ver seus antigos companheiros que a atacam, e Ayla manda ela tomar cuidado com suas habilidades, garras e ataque espelhado, e Drathena diz que Ayla era uma tagarela, então seria melhor eliminá-la primeiro, mas Light consegue salvá-la e se pergunta como iria lutar sozinho enquanto protegia a Ayla. Ele continua enfrentando os monstros, enquanto Lena enfrentava seus companheiros. Ela se questiona se realmente tinha que eliminá-los, e lembra de quando chegou a guild e foram os primeiros a falar com ela, além de ficarem felizes com sua evolução, mas ela sabia que precisava lidar com isto, já que não conseguia mais enxergar o que estava acontecendo com Light e Ayla. Então decide cortar os fios de seus companheiros, e diante deles ela enfrenta um dilema, mas seus espíritos a dizem que o que estava fazendo não era errado, e parece que suas aventuras terminavam ali. Os dois a agradecem e confiam a ela o futuro de seus sonhos, fazendo Lena notar que a maior homenagem que podia fazê-lo seria os derrubando com as próprias mãos. E com o cair das lágrimas, ela invoca sua habilidade Coroa de Flores e os elimina de forma rápida e indolor. Mas enquanto isso, Light ficava exausto porque não importava quantos elimine, sempre surgiam mais deles, fazendo ele questionar Ayla se a necromancia podia criar zumbis, o que ela nega. Afinal, só podia controlar os que já estavam na área, deixando Light curioso sobre como tinham tantos zumbis nesta mansão abandonada, que não era um cemitério ou campo de batalha, então não deviam ter tantos corpos, fazendo ele notar que tinha algum motivo para isto. E Ayla diz que iria tentar descobrir, e Drathena admite que ele era mais esperto do que imaginava, mas era melhor eliminar a garota antes que fique difícil demais. Mas Light elimina os monstros e os dois ficam cercados pelos zumbis, fazendo ele pensar que não podia se afastar de Ayla, mas ficaria muito desgastado se continuasse na defensiva. Então pede que Ayla o segure firme, e a garota sobe em suas costas, fazendo Drathena admitir que estava com inveja dessa dança em dois. Mas enquanto isso, a Santa Irmã sorria ao dizer que estava vendo uma sombra devorando a lua, e contra isto, nem mesmo a priori, aquele que vai à frente tinha a menor chance. Finalizando nosso terceiro episódio, muito obrigado quem ficou até aqui, não se esqueça daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!